Bem, vamos lá, galera. Ontem a gente estava vendo, tentando terminar a parte de backup, né? Então ele completou aqui o backup, a gente tinha começado a fazer. E aí ele finalizou. Agora que a gente vai fazer o seguinte: vamos supor que tenha dado algum problema na máquina e a gente precise restaurar por completo essa parte aqui. Bem, nós vamos iniciar a máquina. O áudio está longe? Vocês estão conseguindo me ouvir? Não, tranquilo, tá de boa. Ah, tá. Não, beleza. Qualquer coisa é só dizer: opa, acabei deixando reiniciar aqui. Tá, tô conseguindo me ouvir de boa, né? Sim. Vamos reiniciar aqui no famoso DDoS, apertar F8. E bem, acabou dando esse erro aqui. Sim, sim. Provavelmente a gente pegou a máquina com esse problema, a máquina não está iniciando, e a gente sabe que tem ali o backup, que nem a gente fez na aula passada, né? Então eu chego aqui em iniciar reparo de inicialização, recomendado. Isso no caso, se a máquina não tiver ali, você colocar em inicial de forma automática, assim, normalmente, né? E ele não funcionar. Ou então você pode simplesmente apertar o F8 e ali na parte ali do F8 vai te dar ali a função de você reparar o Windows. Mas pode acontecer de nenhuma dessas duas funções, de qualquer forma, você conseguir iniciar. Ou seja, acaba sendo algo mais sério. Tá. Deseja restaurar o computador usando a restauração do sistema? A gente pode utilizar isso aqui também, ou seja, voltar a uma parte tipo alguma instalação de algum programa, pode ter dado erro, alguma coisa assim. Ele te dá essa função e ele começa a tentar corrigir o erro. Pode acontecer do próprio Windows corrigir algum erro de inicialização, alguma coisa assim, pode ser que não. Vamos supor que ele não conseguiu, então o que a gente faz? O último caso, a gente coloca o CD do Windows, nesse caso aqui, o Windows 7. Então, vou chegar aqui, vou colocar o CD do Windows 7 e vou reiniciar a máquina. Eu já peguei um caso que ele ficava só entrando nessa tela de reparo e ficava só nisso, reparo, 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 reparo. Assim, a solução que eu fiz foi formatar direto. Então ficava nisso, né? Aí vamos supor que você já tenha o backup, que nem a gente teve ali, né? A gente já tem configurado pela função de backup. Então vamos aqui em reparar o computador. E olha, ele tenta ver agora uma recuperação do sistema, que é diferente, tá, gente?
Olha, escutem bem. É diferente de restauração do sistema. Tá? No caso aqui, é um sistema operacional completo. Ele já achou, porque nós temos ali o backup, mas podemos ver, vamos supor que a gente tenha outras versões de backup. No nosso caso, a gente só vai ter uma, né? Então, ó, aqui a gente só tem essa. Mas vamos supor que eu tivesse backup, vamos supor, de 2 semanas atrás, ou alguma coisa assim, que ele estaria gerando aqui. No caso aqui a gente já tem um backup mais recente de hoje, que foi feito mais cedo, porque eu coloquei para todo dia 9 horas, e aí o sistema não está funcionando e eu quero restaurar o backup. Eu venho aqui, ó, me deu a data desse mesmo backup de ontem e o backup de hoje. Então vamos colocar a de ontem. A imagem do sistema não pode ser restaurada nesse ambiente de recuperação. Por que que não pode? Esse CD, que possui todas as versões, ele é um CD, apesar dele ter a função, tá? Escutem bem. Apesar dele ter a função de instalar o sistema tanto x86 como, ou seja, 32 bits como 64, o sistema em si reconhece ele como 32 bits. Então você não pode, com um CD de recuperador em 32 bits, tentar fazer a recuperação pelo CD, utilizando um CD de recuperação em 64, ou no sistema 64 bits. Beleza? Ficou alguma dúvida até aí? Tranquilo. Tranquilo, né? Então, aí vamos supor. Aí tá, a gente foi lá e colocou. Pera aí, a gente vai ter que cancelar aqui. Reinicia. Ah, pera aí, tem que tirar o CD. Eu não tô conseguindo. Acho que o mouse não tá indo pra cá, pra dentro. Pera aí. Se eu consigo. Pessoal, estão conseguindo me ouvir? Sim. Ah, tá. Aqui deu aqui que a conexão tava lenta. Aí eu tava desconectando. Não, tá ótimo. Um CD. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui um CD que ele seja 64 bits. É por isso que é importante quando você cria o backup ele seja criado aquela imagem de sistema. Então você pegar um CD, gravar, depois você pode converter aquele CD em pendrive. Esse é um dos macetes. Esse aqui é um CD customizado, acredito eu, 64 que eu tenho. Acredito eu que também não vai funcionar. Só se fosse a instalação de 32. Bem,
tecla Fn aqui. Vamos ver o que. Vamos ver se tem algum atalho que a gente possa criar. Não. Então tem uma coisa bem... Peraí. Alguém falou alguma coisa? Opa, voltou. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui, ó. É uma coisa que é perigoso fazer, tá? Quando a gente utiliza o USB, eu posso jogar meu teclado USB, jogar para a máquina virtual, sendo que ele não vai funcionar mais na máquina real enquanto eu não desligar a máquina virtual. Vamos ver se eu vou conseguir iniciar minha máquina, porque provavelmente ele não está funcionando a tecla Fn por causa disso. Que é aquela tecla onde você coloca para poder fazer a reparação, aparecer todas aquelas funções. Deixa ele voltando. Aí, beleza. Tá? Depois, eu vou pegar uma imagem de 64 bits para a gente poder ver como é que faz para a gente poder restaurar esse backup. Bem, vamos aproveitar e dar continuidade. É o seguinte, a gente já tem essa imagem pronta aqui, a gente já está com o backup. Lembrando que o backup que a gente tem, esse backup ele funciona para esta máquina e para este sistema operacional, tá? Ou seja, ele só vai reconhecer o backup do Windows, esse backup aqui, ó. Só vai reconhecer nesta máquina com esse sistema operacional, por questões de segurança. É muito importante, porque, por exemplo, se eu pegar esse HD, tentar em outra máquina e tentar restaurar, e eu não vou conseguir, porque ele já reconhece pela máquina que eu tenho, pelo sistema operacional que foi instalado, CD e tudo mais. Eu estava dizendo sobre o disco de recuperação. Ó, criar um disco de recuperação, só que aqui, ó, ele não localizou um CD ou um DVD que a gente possa gravar. Ou seja, a gente não consegue gravar o disco de recuperação, no nosso caso aqui, porque ele pede literalmente um CD de instalação, que é importante a gente ter nesse caso, que foi criado e gerado por ele mesmo. Bem, vamos lá. Agora, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar... A gente já tem esse HD, que é o HD de backup daqui, só que ele está fazendo backup. Vamos criar um outro disco, que agora a gente vai fazer o que a gente chama de clonagem. Galera? Estão conseguindo me ouvir? Sim. Tá. Estão conseguindo ver a apresentação também? Não, agora parou. Parou? Parou. Agora parou. Espera aí. Do meu voltou. Aqui é rede. Tá. Aqui eu tô fazendo voltar aqui. Voltou. Voltou, né? Voltou. Aqui ainda não. Não conseguimos conectar a apresentação, mesmo problema de rede. Ah, tá. Mas eu tenho
já criou um HD na aula passada, não? Oi? Na aula passada você havia criado um HD. Sim, eu criei um HD para backup. Agora eu vou criar um outro HD, tá? Ó, vou criar com tamanho fixo. Agora voltou. Voltou, né? Eu vou criar um HD para poder fazer a imagem. Colocar 30 GB, um HD de 30 GB com tamanho fixo. Para a gente ter uma ideia de como é que ele faz. Ó. Ele demora por volta de uns 5 minutos mais ou menos. Ah, entendi. Então vai Pra poder ser o funcionar. Ghost nele. Isso. Esse aqui, gente, é um HD com tamanho fixo, tá? Então, enquanto isso, o que eu vou explicar para vocês? Quando a gente tem uma máquina cliente com todos os sistemas operacionais, com o sistema operacional, todos os softwares instalados e tudo mais, e aí vamos supor que nós vamos precisar fazer essa mesma máquina em diversas outras máquinas. Isso geralmente acontece em colégio, isso acontece em locais, por exemplo, em empresas que compram, de preferência, todas as mesmas máquinas. Então, nós instalamos o sistema operacional em uma, fazemos o que a gente chama de instalação limpa, e essa instalação limpa, o que ela faz? Lá do zero você vai instalando todos os programas. Então, a gente tem, vamos dizer que a margem ali de dar errado, de dar algum problema, e a gente acerta, então a máquina ficou pronta. Pô, beleza, você demorou ali por volta ali de 1h30, 2 horas para poder fazer isso. Só que tem um pequeno problema. Cancelar aqui. Esse aqui é o processo, tá? Para a gente poder criar uma máquina com tamanho fixo. Uma máquina aqui com tamanho dinamicamente alocado mesmo. Então a gente tem um pequeno problema. Esse procedimento, ele acaba demorando muito. Então imagina a gente ter que fazer isso em 30, 40 máquinas. Então, começa a demorar e você vai fazendo. E se a gente tivesse uma forma de poder estar fazendo isso bem mais rápido, ou seja, a gente pega uma máquina que já está pronta, vamos se dizer que praticamente clona o HD, ou então a gente cria o que a gente chama de imagem, como se fosse a imagem ISO, né, que a gente pega e deixa o arquivo compactado. No caso, a gente vai deixar aqui, vai ser o nosso disco, o nosso HD. A gente vai deixar em um único arquivo, vai deixar ele compactado. Ô Pedro, Oi. com licença. No caso, para fazer essa clonagem, você aconselha usar o Harris? O Harris Boot? É. Não, o Harris Boot ele tem alguns softwares que fazem isso, como no caso os mais conhecidos são o Norton, o Acronis. Sim. Tá, então ele tem esses dois softwares aí que a gente utiliza para poder fazer. O Harris Boot ele já tem esse software, você pode utilizar esse software diretamente pelo Harris Boot, você pode utilizar o software limpo, ou seja, o Norton mesmo, Norton Ghost. Na verdade, eu coloquei Norton, mas é Norton Ghost, especificando. Ou a gente pode utilizar do Harris Boot numa boa, não vai chegar a ter muita diferença não. Tá? Tem Temos também o algum... Clonezilla, né? Oi? Temos também o Clonezilla. Não entendi. Também tem o Clonezilla. Sim, sim. Existem diversos softwares, na verdade. Estou falando dos mais conhecidos. Vocês sempre vão encontrar aí que eles fazem isso. Existem alguns que eles fazem uma clonagem de HD
E existem outros que você, além da clonagem, também tem o que a gente diz que ele cria uma imagem. Essa imagem, como é que ela funciona? Eu faço como se fosse uma ISO de todo o sistema operacional, uns softwares criados, bem, eu posso colocar ela num HD, e eu colocando ele no HD, eu pego o CD de inicialização, por exemplo, do Norton, coloco na máquina e coloco esse HD, o pendrive, o sistema, qualquer dispositivo USB, o dispositivo de armazenamento. Então eu deixo aplicando. Então aquilo ali que a gente demorou para fazer, demorou umas 2 horas, a gente consegue fazer aí em 10, 15 minutos, dependendo muito do quanto que a gente está utilizando. E também, claro, isso daí já vai ser já na parte de rede, né? Aí a gente já consegue ver também como é que pode fazer isso na rede em diversas máquinas ao mesmo tempo. Que aí não precisa do CD e do HD e tá fazendo uma por uma. Tá? Que no caso, querendo ou não, você vai ter que ter ou vários, vamos supor, 5 CDs do Norton, exemplo, mais uns 5 HDs externos e conectar e tá fazendo ali. E aí fez em 5, beleza. Mas também dá um trabalho, mas não chega a ser igual. é, por exemplo, não chega a ser igual do que você formatar uma por uma. Apesar que tem gente que mesmo, dependendo de 10, 20 máquinas, eu já vi, que prefere fazer esse procedimento uma por uma. Você vai demorar muito tempo, mas vamos se dizer que a instalação vai ser limpa de qualquer forma. É, na minha opinião, as chances de dar erro também pode acontecer, assim como a parte de imagem. Tem gente que acha que por você está criando uma imagem, pode acontecer algum conflito na hora de exportar. Eu já vi gente, tá, já mitos e tabus, só dizendo que acaba deixando, quando você clona, acaba deixando a máquina mais lenta. Isso vai depender, isso vai depender muito, assim, do momento que você fez a imagem, se deu algum erro, se deu algum conflito. É, Pedro, Às vezes mesmo há algum problema na máquina. Oi, pode falar. é, licença. E também a questão do. Porque você teria que ser máquinas iguais para me fazer esse clone. Eu posso fazer, tipo, pego um HP, preparei a base do clone e aí vou clonar em uma dela, por exemplo. Então, Entendeu? foi muito bom você ter perguntado isso. Vamos lá. Quando a gente fazia isso na época do Windows XP, isso era praticamente impossível. Ele dava muitos problemas. Hoje com o Windows 7, hoje com o Windows 7 dá menos problemas, mas costuma dar mais problemas quando você, por exemplo, coloca numa máquina Intel, você faz o clone numa máquina Intel e tenta aplicar, ou seja, você captura, que é o que a gente chama, né, de capturar essa imagem, em criar essa imagem, e você aplica nessa máquina Intel e tenta aplicar ela numa máquina AMD, porque aí já são máquinas totalmente diferentes, são placas totalmente diferentes. Então, se for Intel, e dependendo da tecnologia, se for, por exemplo, série I, né, i3, i5, i7, se você fizer, por exemplo, de um i3, tentar aplicar numa i7, as chances de dar problemas são bem menores, mas existe uma chance de dar algum tipo de problema. Mas no Windows 7 é muito difícil. Teve um cliente, inclusive, que ele viu que era fácil abrir o HD do notebook, né? E ele tinha comprado um notebook usado, e aí ele viu na internet como é que era para trocar HD, e aí ele pegou da máquina dele antiga que tinha o Windows 10 e colocou na máquina nova. E rodou super de boa. Depois ele falou que não precisava mais porque ele já tinha feito. Então, para você ver que até agora ele não reclamou, não disse nada. Ou seja,
Pode acontecer. Como pode acontecer de dar problema, falha de hardware, Ah, falha de entendi. drive, entendeu? É muito relativo. Mas recomenda-se que você é, utilize tudo em máquinas parecidas, tá? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Não. Tranquilo? Tá. Então vamos lá. Vamos começar então. A gente pode reiniciar a máquina. Ah, detalhe, tá? Muito, muito importante. É que a máquina ela não tenha atualização. Quando você fizer isso, baixa que não tenha nenhum tipo de atualização presa, que não tenha algum software que você instalou e depois você precisou reiniciar e você criou a imagem. É bom você saber que ela está já ali 100% do jeito que você queria, as atualizações já foram instaladas, entendeu? Então, coloquei a imagem aqui. Esse daqui é um Norton Ghost bem antigo. Estou utilizando o CD bem antigo dele, tá? Às vezes funciona o mouse, às vezes não chega a funcionar o mouse, mas o teclado funciona. Vocês não precisam utilizar justamente o Ghost, vocês podem utilizar outras tecnologias também, mas era só para que vocês entendam como é que é o processo. Bem, eu aplico aqui e eu posso utilizar o que a gente chama de copiar sua partição. Vamos supor, né, o meu HD ele é dividido, ele é particionado, e eu quero trabalhar só com a partição, ou então só com um disco, beleza? Se eu for com o disco e eu der um disk to disk, ele na verdade ele vai clonar o HD. Se eu for fazer um to image, ele vai criar uma imagem do HD. E o from image é quando você vai aplicar essa imagem. Bem, vamos lá. Aqui ele me dá as opções. Ó, ele diz que ele tem um outro disco de 30 GB, mas como a gente não preparou o disco, como a gente não chegou a preparar, então ele não dá a opção aqui da gente selecionar esse disco. Só aquele de 750 e o disco que nós temos aqui, que é o disco de origem, que é o que a gente vai deixar selecionado. Aqui ele vai pedir origem e vai pedir o destino. Beleza? Então, origem, que é o nosso disco onde está o Windows 7. E aqui ele vai perguntar para aonde que a gente quer salvar. Aqui eu seleciono que ele quer salvar nesse HD aqui. Se eu pegar um HD particionado e de 500 e tentar clonar em um de 320, ele funciona? Então, excelente pergunta. Dependendo de quanto espaço ele tenha utilizado, você consegue clonar sim, tá? Vamos supor, você tem um de 500 e um de 320. Óbvio que se você passar do espaço de 500, ele não vai você não vai conseguir. Isso eu estou dizendo no Norton e no Acronis. Agora, não sei outros softwares quais são os critérios. Não sei quais são os critérios, tá? Dependendo dos critérios, você não consegue. Por exemplo, o Windows mesmo, ele tem onde tem um backup do Windows ali, que você faz a restauração também no sistema, ele não deixa. Então, se é de 500, tem que ser 500 e pronto. Entendeu? Ou então superior a 500. Então aqui vamos salvar, vamos colocar aqui a imagem, o nome daqui, Windows 7,
.go, que é o arquivo que nós utilizamos para criar a imagem no Ghost. Tá. Então eu salvo. E aqui ele me pergunta se eu quero fazer como nós fazemos no WinRAR, WinZip, né? Se queremos compactar essa imagem. O problema de você compactar a imagem é que depois ela vai ter que extrair de uma certa forma, então o processo vai ficar mais lento. Então é mais fácil você não compactar. Pergunta se realmente você vai criar a imagem e aí ele começa o processo. E aí você... Pedro, isso é muito bom quando você tem um cenário onde você tem bastante máquinas para fazer e elas são o mesmo software, o mesmo hardware, as mesmas configurações. Aí você monta uma ISO e bota tudo por exemplo, monta um modelo direitinho dos programas necessários e bota tudo nas outras máquinas. Então, isso mesmo. Ou seja, você pegou essa máquina, terminou. Aí, beleza. Agora ela vai estar perfeita para que você possa pegar e... Agora ela está perfeita para que você possa pegar e replicar em outras máquinas. Então, a partir daí você faz esse processo. Agora, se você tiver, vamos supor, que instalar um novo software, né, aí vai depender. Vai depender aí, você vai ter que fazer uma outra imagem. Então, é mais fácil você instalar o software, ou se ela estiver em rede, você pode fazer esse software, a instalação desse software pela rede. Aí é claro que você vai ter que manter a imagem sempre atualizada. Beleza? Beleza, beleza. Beleza. Aqui o processo, ele demora um pouco para você poder capturar a imagem. Galera, pode ficar à vontade aí, quiser falar, perguntar alguma coisa. Ô Pedro, não sei se o meu texto foi claro, vou te explicar aqui como é no BNDES. Sim. O BNDES tem duas imagens de padrões, uma normal, uma para usuários comuns, e o outro para o desenvolvimento. Essa dos usuários comuns é comum para todo o BNDES, do presidente ao porteiro. Depois, via GPO, que coloca os programas específicos dos setores. Sim. Não sei se fui claro na explicação, Pedro. Sim. Alguém quer perguntar alguma coisa? Galera... Até aqui tá tranquilo, tá tranquilo. Tranquilo, né? Tá. Então, galera, como esse processo ele vai demorar um pouco, tá? Então eu vou cancelar aqui. E aí, já fica já como exercício aí para o pessoal poder estar fazendo, tá? Que é criar uma imagem, criar um HD, criar uma imagem dentro de uma máquina. Agora, deixa eu iniciar aqui. Tem que tirar o CD.
Ô Pedro, uma dúvida agora que lembrei. A questão do Sysprep, é fácil usar ou não? O Sysprep, foi bom você ter falado. O Sysprep, ele é uma ferramenta que, vamos dizer, que ele acaba eliminando todos os drivers, né? Então ele faz tipo, uma limpeza, então ele deixa a máquina totalmente sem driver. Tá? Tem gente que prefere utilizar esse comando para que não haja nenhum conflito, mas eu já passei por algumas situações que se tiver que causar conflito, ele vai causar com o sysprep ou sem sysprep. Tá? Que é o comando que a gente utiliza chamado sysprep barra generalize. Beleza? Deixa eu iniciar aqui a máquina. Tá. Então vamos lá, galera. Vamos ver como é que a gente resolve alguns tipos de problemas aqui na máquina. Gerenciar. Na outra aula, a gente formatou o disco utilizando a interface gráfica. Nesse caso aqui, nós vamos utilizar a linha de comando. Aqui nós temos um novo disco que ele já reconheceu, é aquele disco de 30 GB que a gente vai formatar e vai criar partição e deixar ele utilizável. Beleza? Então, aqui, procedimento muito simples que eu posso vir, criar um novo volume e já faz todo o processo. Mas nós utilizamos o diskpart, tá? O diskpart ele é uma função do Windows que faz a mesma coisa que o gerenciador, sendo que, nesse caso, o gerenciador no modo gráfico, se você tiver algum tipo de problema futuro, vamos supor, e tem que utilizar a linha de comando, somente o diskpart, que é uma ferramenta utilizada no MS-DOS. Tá? Ele não é literalmente o sistema MS-DOS, como aqui. Tanto que ele abre um outro programa, tá vendo aqui? É o diskpart. Então vamos lá, vamos listar o disco. Deixa eu colocar uma lupa para poder ver melhor. Vou colocar como uma lente. Aí só deixa aqui. Beleza. Vamos lá. Vou dar um list disk. Daí então eu encontro aqui o meu disco. Comando list disk. Dá a lista de todos os discos que eu tenho. Então eu vou selecionar aqui um disco. É o disco 0, onde está o meu sistema operacional. E aí então eu vou dar um list partition. E aí
aí dentro do meu disco ele vai me dizer todas as partições que eu tenho. Daí vamos supor que eu selecione a partição select partition 2. Show de bola. A partir do meu disk partition, agora eu vou listar os volumes. Que vamos supor, se o disco tiver particionado ou se tiver mais de um volume dentro dessa partição em si, tá? Mas ele lista todos os volumes e ele diz qual é o volume em que você está atualmente. Então, no caso, nós temos o volume 1 e 2, que é um que é reservado para o sistema, e o volume do C. Isso aqui são as letras de unidades. Diz quais são que o sistema de arquivo que a gente está utilizando, partição, espaço. E a gente vê aqui, ó, um é o sistema, que é o reservado para o sistema, e o outro é de inicialização. Informação que a gente tem que ter em mente, que é o seguinte: o reservado para o sistema é onde carrega o boot, e o volume 2 aqui, que é o C, é onde está todo o sistema operacional. Beleza? Então, eu vou agora selecionar o disco 2. Era o disco 2, gente? Não, acho que era o disco. Deixa eu dar um list disk. Ah, tá. Ó. Select disk 2. Acho que eu tinha digitado errado. Peraí. Select disk 2, que é o disco onde a gente está utilizando o backup. E nesse caso, se eu for dar um list partition, eu só tenho uma partição primária, que é essa partição aqui. Tá? Daí o select disk 2, que é o de 30 GB. Se eu dar um list partition. Ué? Não. Ih, acabei selecionando 2 de novo. Peraí, tô doido. Select disk 1 e aqui o list partition. Não há partições, porque a gente não criou nada ainda. Então eu venho aqui em create partition primary para poder criar a partição. Beleza. Terminei de criar a partição. Agora eu vou formatar o disco. Format fs igual a ntfs rápido. Tranquilo, galera? Show, show. Acompanhando aqui. Show. Poxa, fiz tanto isso na minha vida. Caraca. Nostálgico. Agora, assim, later igual a E. Atribuir e pronto. Já tenho o meu disco aqui criado. E pronto. Agora mais um disco aqui utilizável. Aí, Pedro, agora uma ferramenta interessante. Vamos lá. Pedro, eu tenho 2 discos aqui em casa. Esses 2 discos são de 500. Eu tenho, na verdade, são 3 HDs. Né? Eu tenho um disco aqui que tem 1 tera e 2 discos de 500. Esse disco de 500, os 2 discos de 500, eu tenho meus arquivos, eu tenho tenho alguns arquivos em um, tenho alguns arquivos no outro. E ah, tá.
E eu tenho ali, trabalho com os dois ali e tal, né? Tranquilo, numa boa. Mas eu precisaria mesmo, que eu queria era um disco de 1 TB. Então eu tenho dois discos de 500 e quero transformar esses dois discos de 500 em um disco só de 1 TB. Daí a gente está falando de uma ferramenta, tá? De um procedimento que é conhecido como RAID. Alguém já ouviu falar? Não. Funções, né? O quê? Tem diversos tipos de RAID, né? Que você pode fazer. Isso. Então nós temos um RAID, vamos ver dois tipos de RAID aqui nessa parte, que a gente chama de RAID 0 e o RAID 1. Tá? O RAID 0, ele funciona da seguinte forma. É o que a gente chama o que a gente chama de RAID de desempenho. Por quê? Porque a gente pega dois discos, e um disco de 500 mais outro disco de 500, e acaba vamos dizer que se transformando em uma partição de 1 GB. Tá? Em uma partição de 1 GB. Só que essa partição de 1 GB, ele funciona, no caso que a gente vai fazer aqui no Windows, como uma tecnologia, ou seja, uma parte lógica. Ele vai funcionar somente aqui no Windows. Tá? Então, esse é um tipo de RAID que a gente chama de RAID por software. E nós temos o RAID, que é por hardware. Qual é a diferença? O por hardware, você tem uma controladora RAID. Existe essa controladora em algumas placas-mães, já como um board. Particularmente, eu não recomendo, tá? Eu já vi dar muita falha e muito problema esse RAID esse RAID por hardware, que é na própria placa-mãe. Já vi esse procedimento on-board. O mais recomendável é que você compre uma controladora RAID e faça isso. Então, o RAID ele vai funcionar antes de você fazer a instalação do sistema operacional. Ou seja, ele funciona via hardware. Quando você tem o RAID via software, no caso aqui a gente vai fazer para o nosso Windows, eu vou criar dois HDs aqui. Eu vou criar um HD 900, vou colocar como HD3 e vou criar outro HD com 900. O VS Software, quem está fazendo isso é o que está fazendo isso, no caso, é o sistema operacional. Então, se o sistema operacional corromper, essa partição que você fez no RAID 0, ele também vai se corromper. E no caso, se você tiver seus dados, você tem alguns procedimentos que você pode utilizar para poder recuperar. Tá? Galera, quem tiver com o celular aí, coloca o celular aí no mudo aí, porque tá vibrando bastante. Tá fazendo um barulho. Então vamos lá. Voltando. Existem alguns procedimentos que a gente pode utilizar para poder tentar recuperar caso dê algum problema. Mas a gente sabe que no caso do Windows,
muita coisa pode acontecer. Então, é recomendado que você tenha backup também desse RAID, caso você faça um. Estou dizendo isso do via software, tá? Ou então que você tenha certeza, você sempre esteja fazendo manutenção da tua máquina, você esteja fazendo backup e tudo mais. Ou dos seus dados. Na verdade, é sempre importante hoje, todo profissional de TI, acho que a gente tem que ter pelo menos um HD externo e um armazenamento na nuvem. O armazenamento na nuvem, o Google Drive, OneDrive, Dropbox, o que for, é bom para a gente deixar tudo sincronizado, deixar os nossos programas, nossos documentos, não só a gente como no geral, mas eu acho que todo profissional de TI, ele tem que ter essas duas ferramentas, tá? Uma ferramenta, por exemplo, um HD de 1 TB do OneDrive hoje, você consegue aí mais a licença do Office, tá? Que é o que a gente chama de Office 365. Se você tiver um e-mail do Outlook, Hotmail e tudo mais, você consegue aí por R$20. Você consegue aí 1 TB mais a licença do Office, inclusive. Isso mensal. Se você pagando ele anual, você ganha um mega desconto. E você ainda, além de poder utilizar o Office, além dos documentos, né? Além de você poder estar utilizando o Office ali original, 100%, você poder editar ele via offline, você ainda pode também fazer isso online, pelo Office, pelo Word e Excel online, que tem a maioria das ferramentas que o offline também tem. E aí você pode editar direto do Google Drive, do OneDrive, e você editar também os arquivos também offline. Quando você salvar esses documentos, ele já salva direto para o seu OneDrive. Então, muito importante os principais documentos a gente ter isso. Agora, se você tem diversos documentos pesados, que tem filme, arquivos que a gente pode pegar, arquivos ISOs, tudo mais, é bom a gente pode utilizar esse procedimento via software e também ter uma cópia em um HD externo. Bem, vamos lá. Cria os 2 discos. Aqui, gerenciar. E o via hardware, Pedro? O via hardware tem vamos dizer que um pequeno problema. Quando você faz via hardware, você tem que ter o driver de instalação, e no momento de você fazer a instalação do sistema operacional, ele vai pedir esse driver. Então, para poder reconhecer o HD, porque provavelmente o sistema operacional ele não vai ter. Dependendo do sistema operacional, por exemplo, se for uma controladora RAID via hardware antiga, é capaz que dos 10, por exemplo, tenha e reconheça. Agora, em servidores, por exemplo, tem alguns servidores da Dell, quando fazem RAID, a própria Dell ela já fornece já uma ISO, o CD de instalação, onde já vem acompanhando já os drives. Então, quem for pegar um servidor, alguma máquina Dell que tenha RAID via hardware, já sabe que se tiver no contrato, tiver na garantia, vocês podem solicitar que até mesmo eles te mandam um link para você baixar caso você tenha perdido o CD. Alguém já passou por alguma situação dessa? Não, ainda não. Beleza. A Dell ela envia rapidinho. Gente, o suporte da Dell, agora a Lenovo também tem um suporte muito bom, tá? Mas o suporte da Dell, dependendo se você tiver o pacote que você tenha de suporte,
Eles te atendem até em outro país. Eu fiquei surpreendido uma vez de um cliente que ele estava em Singapura e tinha dado problema na máquina dele, na parte de hardware, né? E aí eu liguei pro cara de suporte da Dell para abrir um chamado e eu falei, ó, eu quero agendar para quarta-feira, porque é o dia que ele vai chegar, ele não está aqui, tá? Ah, não, o plano dele aqui permite que ele seja atendido lá em Singapura. Eu, hã? Vai lá um técnico da Dell e vai atender o notebook dele. E nem o próprio cliente acreditou. Ele tinha assinado um plano de garantia lá muito bom, tá? Porque Dell você tem que fazer garantia. Foi essa semana, um cliente pediu para eu ver o preço para poder consertar uma tela de um Dell, de um Latitude, um notebook executivo, e a tela nova, primeiro que não conseguiu encontrar, aí pela Dell sairia quase o preço de um notebook novo. Aí, no final ele acabou perdendo. Se ele tivesse uma garantia legal, por exemplo, garantia de 5 anos contra esse tipo de coisa, ele já poderia estar tranquilo. O notebook dele tem 2 anos. E eu acho que, se eu não me engano, quando está chegando perto dos 5 anos, você ainda pode renovar. E tem a garantia também. E tem a garantia também que é contra acidentes, né? Que é claro que acaba sendo bem mais cara, que essa garantia é interessante. Tem gente que pega um notebook, por exemplo, joga ele no chão, quebra, e aí liga para a Dell e fala, ó, tá ruim. Eles vão lá e trocam todas as peças do notebook, e dependendo do estado, até te dão um notebook novo. Pô, e a Dell, além do Fala, tu João. paga por um produto, vem um produto muito bom que vai durar bastante e pô, o suporte deles é surreal, cara. Isso. Bem, vamos lá. Aqui já reconheceu os 2 HDs. Vamos dar um OK. Agora na cozinha rapidinho. Bom, beleza. Vamos descer aqui. Aqui, beleza. Vamos lá. Primeiramente, para a gente fazer esse tipo de procedimento, a gente converte o nosso disco, que ele está em modo simples, para o modo dinâmico, para ele poder trabalhar melhor. Então, beleza. Isso eu estou explicando, gente, tá? O RAID 0. Então, eu vou marcar os 2 discos que eu vou utilizar, converter ele em modo dinâmico. Beleza. Agora, eu vou trabalhar com o que a gente chama de modo estendido. Ou seja, volume em modo estendido. O que ele vai fazer? Ó, eu tenho 2 discos aqui, tem um que já está selecionado, os 2 discos são de 900 GB, e aí eu adiciono, e aqui completa aqui 1 GB.800. Ou seja, quando eu for criar e ele for criar a partição, essa partição vai ser de 1.800. Isso em que ajuda, Pedro? Além da questão de, vamos se dizer, gente, além da questão de ser a mesma partição, também no desempenho. Então, se você tiver 2 discos aí,
e você faz esse procedimento, o desempenho de dados e tudo mais, ele vai ser também mais rápido. Então vamos colocar aqui que é o disco RAID, formatação, ITFS, e beleza. Vai formatar. O procedimento demora um pouco mais do que o outro. Beleza. Agora vamos ver como é que ficou? Olha aqui, ó. E aí, show de bola. E aqui nós temos nosso disco. Podemos encher aqui, trabalhado da forma que a gente quiser. Tá? Ele vai aparecer aqui, ó, com o 2. E aí, tranquilo. Pedro, é o seguinte. Deu problema em um disco. E aí, galera? Ou desconectei o disco, liguei a máquina sem querer. Ó, ficou offline. O que acontece aqui? O que aconteceu com ele? Mexeu com tudo. Mexeu com tudo. Então, aí beleza, colocou o disco de volta. Ó, online de novo, beleza. Se queimar um disco, já era também. Tá? Isso quando a gente fala via software. Quando a gente faz isso via hardware, no RAID 0 também acontece a mesma coisa. Por quê? Porque parte dos arquivos fica em um disco e outras partes também ficam em outro disco. Então, a tela aqui sumiu? Não, né? Ah, tá. Então, nesse caso aqui do RAID 0, não tem jeito. É só mesmo para poder melhorar o desempenho e você ter mais espaço em uma única partição. Tá? Agora, quando a gente trabalha, vou excluir aqui a partição. Beleza. Agora, quando a gente trabalha, ó, vou voltar para dinâmico de novo. Nós trabalha com RAID 1. O RAID 1 é o que a gente chama da contingência. Ele, na verdade, vamos dizer que ele faz uma espécie de backup. Então, tudo que está sendo copiado em um disco, ele está sendo copiado no outro. Então, ó, modo espelhamento. Tá vendo aqui? Ó, não alterou em nada aqui. A única diferença é que se um disco parar, um disco aqui parou, você consegue recuperar os dados no outro e vice-versa. E isso na controladora RAID, né? Quando havia software, tá? Existe uma chance de você tentar recuperar a partição, mas você não conseguir. Isso quando é via software. Quando é via hardware, você precisa comprar um HD que seja da mesma marca e modelo e mesmo tamanho, colocar de volta e aí ele vai fazer um rescan, aí vai fazer uma verificação e aí voltou. Isso no caso do RAID 1.
Beleza? Galera, sim? Não? Tranquilo? Fale. Tranquilo. Tá. Alguém ficou com alguma dúvida? Eu acho que é só mais questão de prática mesmo. É só Fazer uma isso questão de daí, assim. prática, isso mesmo. Tá? E aqui, eu posso vir aqui, ó, criar os arquivos normal. Tá? Aqui o disco ficou offline. Ó, falha de redundância. Mas, ó, tá vendo? Consigo utilizar ainda tranquilamente. Por quê? Porque aí, claro, só vai estar funcionando um disco, né? Se eu quiser que ele volte, depois que ele voltar, ou colocar um disco novo, ó, eu vou pegar e vou importar os dados de espelhamento. Isso é bom vocês fazerem na máquina virtual de vocês para pegar, mas se vocês pegarem um ambiente desse, vai ser difícil vocês pegarem via software. A Microsoft ela liberou isso nos sistemas operacionais dela, tá? Mas vai ser difícil vocês pegarem isso via software. É mais para vocês terem uma ideia de como funciona a parte de RAID. Alguém que não conhecia RAID aqui antes de a gente estar falando disso? Eu não lembro de ter visto isso antes, não, Pedro. Não, né? Tá. Aí você fala, Pedro, a gente pode fazer isso com tamanho e registro diferente? E aí, quem pode me responder? Eu imagino que sim, desde que um não ultrapasse o volume do outro. Como assim? Tipo, se você tem um de 750 e outro de 1 tera, o de 1 tera está sendo espelhado em relação ao outro. Aliás, ao contrário. O de 750 está sendo espelhado pelo de 1 tera. Se ultrapassar os 750, aí ele deve parar, deve dar erro, sei lá. Vamos ver? Eu acho que não. Vamos tentar aqui converter para dinâmico. Olha só, vamos pegar um de 900 e vamos pegar aqui o de 1 tera, o de 30 GB. Vou converter os dois em modo dinâmico. E vou mandar do básico para o modo dinâmico. E aí, beleza. Só que aqui eu já tinha formatado ele, né? Então eu vou excluir. Ah, tá. Deixa eu botar aqui de novo aqui em modo dinâmico. E aí, beleza. Vou fazer um espelhamento, vou fazer aqui um estendido aqui, volume estendido. Agora eu tenho esse disco aqui disponível. Agora eu fiquei com 900 mais 30. Será que vai? Será que vai, gente? Eu acho que vai. Eu acho que não. Esse é o modo estendido. Ué, Porque ele só vai acrescentar. Ele não vai espelhar em nada. exatamente. Exatamente. Ele vai espelhar. E foi. Aí, ó. Ué, gente, foi. Agora vamos ser mais ousados. Vamos aqui converter esses dois. E agora vamos colocar o modo espelhamento, que é, no caso, ali como se fosse um backup do outro. Será que vai? E aí, gente, vai ou não? Eu acho que vai até certo tamanho. Sei lá. Vamos lá.
Ah, olha Aí só, só gente, espelha o que que 30 e ele separa o faz. resto. Olha só o que que ele faz. Pegadinha do malandro. Ele foi. Só que, ó. Só que não. 870 gigas. 870 gigas não utilizáveis. Ele só pegou 30 gigas dos 900 e está utilizando esses outros 30 aqui. Daqui que é o do disco inteiro. Ou seja, você pensa, como é que ele vai fazer espelhamento com um disco de 30 gigas? Um disco de 900, tá? E esse aqui, Pedro, o que que eu faço? Eu posso vir aqui, ó, formatar e utilizar. Ó, vamos abrir. Olha aqui como ficou. A gente tem esse disco de 30, que ele está fazendo espelhamento, e nós temos o que sobrou daquele outro disco. Ficou um pouco confuso, né? Galera, Não, achei bem tranquilo. show tranquilo? Beleza. Então, vamos colocar aqui como exercício, e aí eu vou colocar na pasta para poder sincronizar, mas já vou adiantar o que a gente vai fazer. Vamos lá. Primeiro, eu quero que vocês criem dois discos, façam a instalação do Windows com os programas e tudo mais. Depois vocês vão fazer o Windows Backup, vão configurar o Windows Backup com esses discos aqui, só que vão ser os discos que a gente vai fazer, vai ser no modo estendido. Então você vai pegar dois discos de 1 tera e vai colocar eles em modo estendido. Depois de botar modo estendido, nós vamos configurar o backup do Windows nele. Conseguiram entender? Sim. Sim? Beleza. Okay, depois a gente vê o que vai acontecer quando a gente fizer isso. Ok? Beleza. Beleza. Bom, eu vou parar a aula por aqui então.